Olá pessoal, hoje a nossa conversa vai ser visando afastar mais um mito a respeito do autoritarismo, e esse mito em certa medida é um mito criado a partir de uma bibliografia muito específica. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é a base teórica do direito penal nacional socialista. Porque existe aí um ponto com a bibliografia recente que causou um certo tremor, vamos dizer, na revisão histórica desse período. Como todos nós sabemos, o período do nacionalsocialismo na Alemanha foi o período de maior ênfase do autoritarismo, onde o autoritarismo gerou o Holocausto, entre outras coisas, né? Para ser muito breve. Agora, a questão toda passa a ser, e nós vimos na nossa última conversa, que muitas vezes essa atividade de eliminação de pessoas ela se dava à margem do direito e que os nacionais socialistas de fato não tinham muita preocupação com as diretrizes do positivismo. O afastamento do positivismo acabou se dando através de ações de fato. Mas também é verdade que dentro do próprio direito a dinâmica também era de eliminação de pessoas, existiam diretrizes e existiam normativas que propunham inclusive pena de morte, etc. Então surgiu na doutrina recente, nas publicações recentes, duas bibliografias, aparecendo duas fontes que eu gostaria de trazer para a nossa discussão. Uma delas não foi recomendada no material de vocês, mas depois eu posso passar um resumo para vocês, não foi pela desinformação que presta, e outra que faz referência à primeira, não só explicita o que se trata da primeira, e essa está na bibliografia para vocês, explicita o que está na primeira resumidamente e faz a crítica necessária. Uma é a obra do professor Zaffaroni, a Doutrina Penal Nazi. Esse livro aqui é um livro em que o professor Zaffaroni faz uma série de colocações acerca da relação do neocantismo como uma base teórica proclive ao direito penal nacional socialista, mas esse conteúdo tratado pelo Zaffaroni de uma maneira até bastante superficial é aprofundado e criticado com veemência por um autor alemão que trabalha desde dentro de uma própria escola, que é naturalmente crítica ao nacionalsocialismo, porque naquela cidade houve um histórico disso, então a universidade meio que se voltou a fazer o corte na própria carne. Vocês sabem muito bem que essa é a história da Alemanha de hoje, que é o professor Kai Ambos. O professor Kai Ambos publicou esse livro aqui, é um livro que eu tive a oportunidade de traduzir para o português, está publicado, e que tira as primeiras impressões que foram lançadas pelo professor Zaffaroni, apontando fontes e mostrando alguns equívocos de raciocínio nessa associação, que eu vou tentar esmiuçar aqui para vocês, para que as coisas fiquem um pouco mais claras a respeito dessa base teórica. Bom, qual é a questão? Basicamente o ponto é, se existiu um direito penal vigente durante o período do nacionalsocialismo, durante o período mais escuro da história do autoritarismo alemão, importaria saber qual é essa base teórica. Isso é muito importante, porque afinal de contas, se um direito funciona para a eliminação de pessoas, esse nós temos que tirar de perto da gente. E nós já vimos em muitas coisas que o nacionalsocialismo procurava se apartar do direito, mas também é certo que o mesmo direito gerou várias condenações, inclusive várias mortes. Um bom exemplo disso, e talvez o grande exemplo disso, seja o chamado Volksgerichtshof, que é o Tribunal do Povo alemão. Esse Tribunal do Povo, depois nós vamos esclarecer um pouco melhor. Vários desses itens são os itens que tratam da nossa própria bibliografia, mas da nossa nosso próprio conteúdo programático. Se vocês olharem as aulas subsequentes, o que nós vamos trabalhar é justamente toda essa discussão específica que eu estou trazendo aqui como pontos específicos de aulas, tá? Então vai existir uma aula sobre esse chamado direito penal da vontade, que orientava esse Tribunal do Povo. Foi um tribunal criado em 1933 que julgava os crimes de traição ao regime, os atentados ao Führer e às autoridades do regime nazista.
Esse tribunal operou de 1933 a 1945, até o final da guerra, aplicando 3 tipos de sanção basicamente: multa, condenação a trabalhos forçados e pena de morte. Agora vejam, o detalhe é quantas penas de morte, do que nós estamos falando? Um tribunal, ou seja, não era aquela atuação, vocês lembram da atuação que nós referimos na nossa conversa anterior, que a polícia apanhava as pessoas e à margem do que dizia ou não dizia o tribunal, levava para os campos de concentração. Nós estamos falando de condenações à morte sumária, aplicadas ali mesmo, sem ir a um campo de concentração. Penas de morte diretas aplicadas. Em 12 anos, mais de 13 mil pessoas foram condenadas só no Tribunal do Povo à morte. Tá? Então isso é para vocês terem uma ideia do que era o funcionamento de um direito que matava, de fato. E veja, se os crimes são crimes de traição ao regime, atentados ao Führer, autoridades de regime nazista, nós estamos falando, claro, às vezes se é um atentado, eventualmente pode ser um crime de homicídio ou algo assim, mas os crimes de traição eram, por exemplo, manter relações sexuais com um judeu, né? Isso era um crime de traição. Era uma traição à raça e ao povo alemão. Um crime desse poderia levar o sujeito à pena de morte, ele poderia ser morto por um crime de traição. E esse é o ponto. Então, era um tribunal que matava. Ora, o direito penal nazista, além disso, ele se valia, à margem do que são essas mortes, etc., era um direito que se valia, entre outras coisas, de analogia em Malam Partem. O que eu estou dizendo? Que se dizia que se incriminava as coisas que estavam previstas na lei, mas também aquilo que, de alguma maneira, contrariava o são sentimento do povo alemão. A interpretação das leis não era só para a aplicação daquilo que estritamente está escrito. Hoje a gente sempre fala disso, e vocês aprendem isso na graduação desde o começo, a ideia de princípio de legalidade como limitador, não é? Uma das vertentes mais importantes do princípio de legalidade, todos nós sabemos, é a lex stricta, ou seja, é só aquilo ali, a lei tal como é dita. No direito nacional socialista, a orientação, inclusive teórica, autores como Henkel, por exemplo, defendiam a ideia de aplicação de analogia, ou seja, o crime era aquilo ou algo parecido com aquilo descrito no tipo, que estivesse de acordo ao são sentimento do povo alemão, ou seja, uma analogia incriminatória. Né? Se não era exatamente o que estava descrito, algo parecido também poderia ser castigado. E as penas eram penas voltadas à aniquilação do criminoso, e em especial ao criminoso por tendência. Aquela herança lá atrás do von List, do programa de Marburgo, da ideia de inocuizar os incorrigíveis, era trazida aqui como uma forma de aniquilação do criminoso. E o criminoso era identificado num plano biologicista. Né? Existia um discurso, depois nós vamos trabalhar também com esse tema, tinha um discurso que ecoou inclusive na Itália, no fascismo italiano, através do Grispini, do ministro Gürtner, do Führer, que era um discurso explicando as bases do novo direito penal nacional socialista, que falava que a pena tinha por função a aniquilação do elemento negativo ao povo e à raça alemão, o que também significava a aniquilação de pessoas à margem da prática do crime, inclusive. Né? Não se limitava ao criminoso por tendência, mas falando que isso era o direito penal nazista, ou seja, a forma de proceder do próprio direito. Então, se a gente tem... o ponto de partida da nossa conversa é esse, né? Se a gente teve de fato um afastamento do positivismo, no sentido de que essa atuação do Estado ia muito mais através de ações de fato policiais do que propriamente de ações jurídicas ou de proceder jurídico de condenação de pessoas, é também certo que existiu esse procedimento jurídico de condenação de pessoas amparado numa estrutura jurídica que era uma estrutura jurídica proclive a esse modelo político. Então existem algumas perguntas que nós precisamos trabalhar. Né? Quais são essas perguntas? Bom, se todo direito é uma forma de discurso, né? Se o direito é linguagem, que discurso embalou o nacionalsocialismo? Qual é o modelo discursivo teórico que realmente abriu portas para esse proceder de eliminação de pessoas
interna corporis do direito, com suporte jurídico, né? Segundo, a escola clássica, aquela do von Liszt, aquela fórmula, etc., ela continuou dentro do nacionalsocialismo ou ela foi de alguma forma banida por um outro modelo e tal? E esses dois autores que eu mostrei para vocês, eles se contrapõem nesse sentido. O professor Zaffaroni vai dizer que houve uma substituição dessa escola clássica em relação a um outro modelo, que foi um modelo que permitiu a introdução das discussões político-criminais no plano do nacionalsocialismo. O professor Caiambos vai dizer que existiu uma continuidade autoritária do que vinha antes da escola clássica frente ao novo modelo, tá? E mais, o modelo de criminologia biologicista, eugenista, isso aqui é uma coisa que é evidente que existiu dentro do nacionalsocialismo, né? Aquele modelo criminológico que pensava no criminoso atávico, que trabalhava a questões de raça, de gênero e de eugenia, que eram a base daquilo que se incriminava ou não. Esse modelo de criminologia biologicista eugenista encontrava encaixe em qual modelo jurídico? Em apenas uma forma de modelo jurídico? Só nessa? Ou isso é compatível, vamos dizer, com mais de uma fórmula jurídica, né? Nós já fizemos a desvinculação do mito de que tudo que os nazistas fizeram foi dentro de um positivismo jurídico e o positivismo jurídico é o culpado. Não foi bem assim. Mas agora nós temos que dar um passo adiante, porque aqui nós temos um autor, no caso o professor Zaffaroni, que afirma concretamente que há um vínculo entre o modelo neocantiano, a teoria neocantiana, e a fórmula do nacionalsocialismo. Então a primeira coisa é a gente saber o que é esse avanço neocantiano dentro da fórmula jurídica. Bom, isso tudo tem a ver um pouco com a estrutura de teoria do delito e também um pouco a ver com filosofia, né? Todos nós sabemos que cada modelo teórico do delito, quer dizer, o direito penal não é uma ilha, né? Ele não se desenvolveu sozinho e sem referência a nada, mas ele se desenvolveu dentro de um contexto geral de teoria do direito e dentro de um contexto geral que vai além da teoria do direito para o plano da filosofia. Ou seja, sempre existiu uma base epistemológica sobre a qual o direito se desenvolve. Então, você tem lá uma forma, um modelo de pensamento, uma fórmula de estruturação do raciocínio. Essa fórmula de estruturação do raciocínio leva a uma certa formulação do direito, e essa formulação do direito, de alguma maneira, impulsiona um modelo de funcionamento do sistema jurídico penal. Nós vimos que um modelo inicial de funcionamento desse é o modelo do von Liszt, o programa de Marburgo, tal, essa associação entre ciência natural e o direito, expressa em direito penal, na fórmula de uma utilização de uma chamada teoria do delito. A criação da teoria do delito, que tem no von Liszt talvez a fórmula mais acabada daquilo que se chamou causal naturalismo em direito penal, é uma fórmula ancorada em ciências naturais. Percebam que se usa um conceito de ação na abertura dessa estrutura, que é o conceito de ação como movimento voluntário modificativo do meio externo. Essa ação é um conceito de ação da física newtoniana e se utiliza no fechamento da estrutura, porque se chama, o von Liszt dizia que existe a ação, a antijuridicidade e a culpabilidade. A culpabilidade, que é o item de fechamento da teoria do delito, seria o vínculo subjetivo que une o sujeito ao fato por ele praticado, portanto um conceito proveniente da psicologia clínica. No meio dos dois se encontrava a antijuridicidade ou ilicitude. A ilicitude era tratada por von Liszt como sendo a conexão da contrariedade à norma jurídica. Então, o sujeito realizava uma ação, essa ação era contrária à norma jurídica e agia culpavelmente, isso compunha uma estrutura de teoria do delito. Mais adiante, ainda dentro desse causal naturalismo, as discussões com o Belling, né, trouxeram para dentro do direito penal a chamada da teoria do delito tipo. A teoria do delito tipo trouxe uma subdivisão na antijuridicidade, separando a ilicitude do plano da tipicidade, do Tatbestand. E aí ficou
a estrutura analítica de teoria do delito. Perceba-se que a análise é um modelo teórico próprio da ciência, né? A análise é a divisão do todo em partes e o estudo das partes como forma de compreender o todo. Um modelo analítico de teoria do delito que se implanta na virada do século XIX para o século XX, com von List, Belling, Hardbrook, Binding, esses autores do começo do século. Essa estrutura que vai se formando é uma estrutura chamada de teoria analítica do crime. E ela se divide em ação, tipicidade, intimicidade e culpabilidade. Veja, método próprio da ciência, conceitos de abertura e fechamento provenientes das ciências naturais afirmadas, da física e da psicologia clínica. Muito bem, o que acontece? Qual é o passo seguinte na evolução da teoria do delito? É justamente o advento do modelo neocantiano. Por volta dos anos 20 do século XX, no sudoeste alemão, em Baden, e daí depois também tem uma subdivisão, depois nós vamos ver uma subdivisão entre a escola de Marburgo e a escola de Baden, mas em geral esses autores começam a escrever de uma forma neo-idealista, ou seja, se resgata um pouco do idealismo alemão, que tinha sido superado por um positivismo científico, se resgata isso de volta para influenciar um modo de pensar filosófico, mas um modo de pensar filosófico que é a chamada filosofia dos valores, a Wertphilosophie. Esse pessoal que traz de volta esse neo-idealismo gera uma corrente que ficou conhecida como neocantismo, e esse neocantismo filosófico interfere na teoria do direito, e nós vamos encontrar muitas variantes de teorias do direito, de teóricos do direito neocantianos, e essa influência neocantiana, ou seja, o resgate de ideias idealistas de volta para dentro do direito, propõe uma forma de dualismo metodológico. Nós já vamos ver a possibilidade de fazer ciência com valores. Veja que a ciência era anódina, avalorativa, um positivismo era um positivismo daquilo que se podia provar empiricamente, e aqui vai se falar de valor e vai se dizer que é ciência dos valores, e aí a ciência jurídica que trabalha com valores vai poder ser ciência também. E a partir daí também existe uma interferência direta na teoria do delito. Se vocês forem olhar a separação taxativa do lado objetivo e subjetivo que fez von List, por exemplo, do crime, separando a ilicitude de um lado, a culpabilidade do outro, dizendo que uma era objetiva e outra era subjetiva, se começam a verificar elementos normativos, juízos de valor do plano da culpabilidade, começam-se a identificar elementos subjetivos no tipo, ou seja, no plano da antijuridicidade ou ilicitude. Então começa a haver uma transformação na própria estrutura de teoria do direito, que não é o nosso objeto aqui. Então a gente não vai entrar diretamente a discutir quais são as categorias do delito e como elas foram afetadas pelo neocantismo. Basta aqui deixar fixado por hora que houve essa interferência, ou seja, que houve um modelo estruturado da filosofia que questionava o modelo anterior. Esse modelo da filosofia foi trazido para dentro da teoria do direito e sob forma do conhecimento de um modelo que ficou denominado de neocantiano. Nós já vamos ver que isso não é exclusivamente vinculado a Kant. E depois isso interferiu em termos jurídico-penais, né? E aí a pergunta esse advento dos anos 20, do século 20, do sudoeste alemão, que interferiu nas estruturas teóricas do direito, foi o modelo que deu aso à estruturação do nacionalsocialismo? Foi um modelo tomado por eles como base para a estruturação de um direito penal autoritário? Porque essa é a tese do Zaffaroni, que é contrastada pelo professor Caiambos. Tá? Eu vou mostrar para vocês então basicamente o que afirma o professor Zaffaroni no livro, depois a contraposição que faz o professor Caiambos, tá certo? Essa é a nossa conversa do dia. Depois, obviamente, se vocês observarem o que está no nosso cronograma, vocês verão que vários tópicos das aulas subsequentes trabalharão muito além dessa guerra de escolas entre dois modelos que eu vou apresentar agora,
vão trabalhar os modelos específicos para que vocês os conheçam melhor internamente, né? Então, por exemplo, no dia 21 nós vamos estar trabalhando com o Edmund Metzger, né? O Edmund Metzger era o autor principal neocantiano de teoria do delito, o maior penalista, o tratado de direito penal mais completo do período de predomínio, vamos dizer, do modelo neocantiano, tá? No dia 28 nós vamos trabalhar com o direito penal da vontade, as bases do Schaffstein e Damm e a conexão disso com o modelo do finalismo welseliano. E aí vocês vão poder comparar essas duas vertentes que nós estamos falando e chegar à conclusão a respeito de quem é que estava dizendo ou tendo a perspectiva mais adequada na análise do tema, se o professor Zaffaroni ou o professor Caiamos. Muito bem. O que é que o Zaffaroni sustenta basicamente? Ele diz o seguinte, ele diz que houve um perigosismo da criminologia biologicista que estava tragando o direito penal do início do século, até que os penalistas alemães reagiram contra isso. Ele cita que essa é uma reação contra a fórmula do von List. Vocês certamente vão lembrar que o modelo da criminologia biologicista do lado Lombroso, do Ferri, do Garófalo e tal, é um modelo que se inaugura com o L'Homo Delinquente, em 1864, e depois vem para frente trabalhando com essa fórmula, que era uma fórmula incipiente quando, em 1881, 82, o von List prepara o programa de Marburgo, e que ele diz que é muito promissora e tal, e que em alguma medida ele adota, porque ele considera a possibilidade da existência do criminoso nato, ou do criminoso por tendência, que é aquele que ele vai inocuizar, né? Diz o professor Zaffaroni que essa forma de pensar, ou essa influência da criminologia biologicista, científica, que era, segundo ele, de médicos que não tinham acesso ao poder, só tinham um discurso científico, e que foi assumida pela atividade policialesca que tinha o poder, mas não tinha o discurso. Então que houve um acordo aí e isso de alguma forma estava tragando o direito penal. Ou seja, o direito penal estava sendo consumido ou subordinado a essa forma de pensar. De fato, se você olha, por exemplo, o Tratado de Direito Criminal do Ferri, o Ferri era um jurista, vamos lembrar, né? O Ferri era discípulo do Lombroso. O Lombroso era um médico militar, mas o Ferri era um jurista, e o jurista que escreve um tratado de direito criminal, metade do tratado é sobre o crime e a outra é sobre o criminoso, ou seja, o criminoso passa a ser uma figura central no crime, e essa vinculação pessoal com o crime é o que promovia esse modelo biologicista. Daí o professor Zaffaroni diz, bom, aí houve uma reação dos penalistas alemães que perceberam que o seu espaço de trabalho, o direito penal, estava sendo consumido por esse modelo de pensar, e a fórmula de reação seria a desintegração da ciência, ou seja, ao invés de admitir essa fórmula científica da ciência natural, do biologicismo, que de alguma maneira interferia nessa dinâmica de atuação do direito penal, haveria uma reação a isso através da desintegração da ciência. Olha, existe a ciência de vocês, a ciência natural, essa ciência não se nega, mas é lá da medicina e etc. E aqui no direito penal nós vamos trabalhar com outra coisa, com outra forma de ciência, né? O chamado positivismo científico, que é uma oposição, o chamado positivismo jurídico, que é uma oposição ao positivismo científico, certo? Ou seja, a ideia de que se poderia demonstrar empiricamente alguma coisa não serviria para o direito, porque o direito trabalharia com valores e, portanto, aí é uma outra ciência. Um dualismo metodológico significava uma quebra da ideia de ciência. Poderia se fazer ciência natural, exata, do ser, e ciência do dever ser, ciência valorativa, ciência axiológica. O Sein, o ser, e o Sollen, o dever ser. Tá? Então eram duas diferentes formas de estruturação de ciência, um chamado dualismo metodológico, que depois foi levando o nome de neocantismo. Segundo o professor Zaffaroni, essa divisão entre as duas coisas foi uma forma de defesa, uma reação dos juristas
frente à apropriação da ciência natural do direito penal. O direito penal estava sendo consumido por isso, e aí houve uma reação dos juristas para afastar isso e para estabelecer, olha, aqui, até aí vocês, ciência natural, até aqui nós, ciência de valores, ciência jurídica. E, portanto, aqui entraria a ideia do positivismo jurídico, que termina isso em Kelsen, né? Muito bem. Só que daí diz o professor Zaffaroni que essa fórmula de trabalhar permitiu que vários autores fossem estabelecendo essa barreira, que eram autores liberais, mas que esses autores liberais foram afastados dos seus cargos, afastados de suas cátedras. Alguns morreram, alguns sumiram, alguns foram exilados, porque essa fórmula é uma fórmula que permitia, portanto, a estruturação de um direito a partir de uma escolha, a partir de um dever ser, a partir de valores. Esses valores é que passavam a orientar esse modelo científico, e quando os nazistas chegam ao poder, eles querem retirar os valores liberais dessa fórmula jurídica e, portanto, eles afastam esses autores neocantianos liberais dos seus postos como professores, como juristas e tal, para a introdução de juristas proclives ao nacionalsocialismo, porque esse dualismo metodológico favoreceria ou permitiria, então, a interferência de valores nazistas. Ou seja, como a estrutura do direito passa a ser uma estrutura guiada pelos valores e não mais por uma ciência natural, essa estrutura guiada por valores poderia admitir qualquer classe de valores, e aí então ingressavam os valores nacionais socialistas. E aí diz o professor Zaffaroni, o neocantismo era a fórmula perfeita, a forma metodológica perfeita para a introdução desses valores nacionais socialistas no modelo teórico jurídico. E é isso que permitiu, então, a fórmula se desenvolver. E que daí a escola de Kiel, porque aí assim, vocês vão ver que alguns desses autores neocantianos, nós vamos trabalhar com isso, o Metzger é o principal deles. Alguns autores, na época em que trabalharam lá, continuaram antes e depois da guerra trabalhando nas suas faculdades, etc. e tal, e não transpareceu nenhuma ideia de que eles tivessem uma vinculação com os nazistas, até muito recentemente, lá pelos anos 2000, quando o professor Munhoz Conde, numa investigação muito séria, que é um dia nosso, é só sobre essa investigação dele, vai descobrir o envolvimento do Metzger muito severo com o nacionalsocialismo. Vai descobrir que Metzger, de fato, tinha uma relação direta com o nacionalsocialismo e daí uma implicação muito séria. Essa implicação, inclusive, do ponto de vista de formação de projetos de lei que ampararam a estrutura nacionalsocialista. Ou seja, não há nenhuma dúvida do envolvimento profundo do Metzger com isso. Mas a questão toda ele nunca disse, ele nunca alardeou isso, nenhum autor alardeou no pós-guerra que tinha um envolvimento direto com o modelo nacional-socialista, exceto os autores da escola de Kiel, a chamada escola de Kiel, em especial Friedrich Schaffstein e George Damm. O Damm, inclusive, era discípulo do Radbruch. Veja, o Radbruch era um liberal total e o Damm era um nacional-socialista assumido, né? Então o Schaffstein e o Damm eram os autores da escola de Kiel mais proeminentes e que defendiam abertamente o nacionalsocialismo, tá? E eles se opunham em alguma medida aos neocantianos. O professor Zaffaroni vai falar que existiu aí um confronto entre os neocantianos liberais e a escola de Kiel, e não propriamente entre os neocantianos em geral, porque o neocantismo seria muito proclive à fórmula de implantação do nacionalsocialismo. Eles disputavam, na verdade, os da escola de Kiel e os da escola e os neocantianos proclives ao nacionalsocialismo disputavam proeminências frente ao novo governo. E que daí só no pós-guerra, por volta dos anos 60 e 70, que chega o finalismo do Hans Welzel, que era um finalismo que era conservador, mas também era realista, porque vinculava as bases teóricas neo-ontológicas, ou seja, um resgate do ser, do Sein, frente ao Solem, ou seja, um afastamento do dualismo metodológico neocantiano. Então, a pretensão do
Weltzio era superar o Metzger. De fato, existe um conflito entre causalistas e finalistas. O Metzger era acusado de causalista, porque os neocantianos, em alguma medida, ainda preservavam o modelo teórico de ação dos causais naturalistas, apenas inseriam juízo de valor em vários elementos da teoria do delito, mas mantinham uma ideia de teoria de ação causal. E aí é a guerra conhecida entre causalismo e finalismo, né, que o Zaffaroni descreve a partir dos anos 60 e 70. Muito bem. A contraposição a essa ideia, na forma como propôs o professor Caiambos, em primeiro lugar, vai desmitificar um ponto que é que o chamado neocantismo não significa simplesmente um retorno a Kant e nem tampouco é uma diretriz ou um conceito uniforme. De fato, se você começa a observar, e eu tenho os livros todos do Emil Lask, do Rickert, do Larens, são perspectivas absolutamente diferentes umas das outras, são autores de filosofia do direito, muito diferentes umas das outras, alguns são mais de uma filosofia geral, brigando por um dualismo metodológico, outros são muito mais voltados a uma teoria do direito, uma teoria do conhecimento. A base toda é assim, ó. Estamos tratando de uma nova forma de conhecer, tá? Uma nova teoria do conhecimento. E essa nova teoria do conhecimento, de alguma maneira, ela se conecta com o idealismo alemão. O idealismo alemão era a corrente filosófica que precedeu o positivismo, né? Era uma corrente metafísica, evidentemente, e que acabou tendo um confronto com a ideia do positivismo científico, cujo método era um método analítico e um método empírico. Então, de alguma maneira, eles vão resgatar nesse idealismo, esses autores vão resgatar no idealismo uma espécie de ajuste. Quer dizer, eles querem falar em ciência, mas querem falar em ciência a partir de um modelo que traz de volta o idealismo, é neo-idealista, portanto. E esse neo-idealismo não se resume a Kant, tá? Embora tenha sido conhecido por neocantismo, Kant é de fato o autor mais importante, mas muitas vezes vinham matizes de Hegel, de Fichte, dentro da ideia neo-idealista que se retomava. Então, se você olha em vários autores, tem aquele conceito de norma do Hegel, o conceito de Estado do Hegel. Então tem um pouco uma espécie de mescla entre os idealistas com prevalência do Kant na forma de estruturação da ideia do modo de conhecer as coisas. E o modo de conhecer as coisas naturalmente deriva em um modo de fazer ciência. Esse modo de fazer ciência era um modo filosófico chamado de filosofia dos valores, ou Wertphilosophie, tá? Então, o que é que diz o Caiambos de entrada? É possível falar de neocantismo como uma metodologia, como uma diretriz para o direito, uma forma de conhecer o direito em geral, e como uma diretriz para o direito penal. E dentro dessas três fórmulas, tem variáveis aí. Há correntes diferentes aí, através, por exemplo, das próprias concepções de Estado, tá? Existem correntes individualistas. Existem correntes que preservam a ideia contratual no plano do Estado. E existem correntes que são coletivistas, ou seja, que preservam o coletivo frente aos direitos individuais. E aí o que acontece com isso? É óbvio que as correntes coletivistas são mais proclives a um modelo autoritário e as correntes individualistas mais liberais, dentro do próprio neocantismo. Além disso, existem perfis que pretenderam a rejeição do cientificismo e dizer que o direito não trabalha com ciência, é outra coisa, são juízos de valor, e outros que não pretenderam a rejeição do cientificismo, mas sim complementar a ciência, afirmando que existe uma ciência do direito, ou seja, há neocantianos que defendem uma ciência do direito e outros que não querem falar em ciência, tá? Então, no fundo, a ideia de Wertphilosophie é legitimar o direito, apropriada pelo direito, obviamente, ela é para legitimar o direito fora da ideia de faticidade natural científica. O direito não é um direito que deriva da natureza, mas sim de uma escolha de valores. E é legítima essa escolha de valores desde que ela tenha certa lógica, desde que ela seja orientada pela razão, e é essa razão que é buscada lá no idealismo alemão, tá? De toda forma, o que existe aqui é a assunção da substituição de um modelo, especialmente um modelo de pensamento penal, que é positivista naturalista, por um outro modelo
que pode ser positivista, mas que eventualmente é eivado de valores e não vinculado às coisas da natureza. Portanto, o que é assumido de comum entre os autores neocantianos de direito penal é que existe a possibilidade de se fazer ciência com valores, tá? E que isso interfere na teoria do delito. Já a discussão de quais valores, ou se isso é a base ou se não é a base, se a orientação é coletivista ou individualista, isso aí varia de autor para autor, de modo que sustenta o professor Caiambos que só cabe uma investigação sobre os neocantianos de modo sério, uma investigação que vá adotar um perfil individual, diferenciar o que pensava o Radbruch do que pensava o Metzger, do que pensava o Mayer, do que pensava o Goldschmidt, do que pensava, sabe, cada um dos autores desse período. Não cabe fazer um alinhamento entre todos desde o plano político do nacionalsocialismo. Então, diz o professor Caiambos que está equivocada a tese do professor Zaffaroni no sentido de vincular os neocantianos. Neocantiano de cara um nazista. Porque, na verdade, existiram neocantianos, nós podemos citar dois aqui que são bem opostos, para se ter uma ideia. Um é o Metzger, que se provou mais tarde pelo professor Munhoz Conde uma vinculação extrema com o nacionalsocialismo, e outro é o Radbruch, que foi um liberal ministro da República de Weimar, expulso da sua cátedra e que nunca mais quis escrever sobre direito depois que viu o que fazia o seu orientando, o George Damm, com o direito penal nos nazistas. Então, ele era um positivista que depois virou crítico do positivismo, e nas duas vertentes sempre foi liberal, jamais foi proclive ao modelo nacional-socialista. Isso é uma coisa muito importante de que se diga. E, finalmente, é preciso falar que essa escola de Kiel, ou seja, a escola do Schaffstein e do Damm, que nós vamos estudar ali no plano do direito penal da vontade, vocês verão que eles eram assumidamente nazistas, sem dúvida nenhuma. E o ponto de partida deles como nazistas era a rejeição do naturalismo metodológico. Aliás, do dualismo metodológico. O que eu quero dizer com isso? Eles rejeitavam a possibilidade da ciência ser feita com valores e ter uma ciência natural, que é o ponto-chave de todos os neocantianos. O ponto-chave de todos os neocantianos é possível fazer ciência com valores, existem duas formas de ciência. E a primeira coisa que os autores Schaffstein e Damm criticam é isso. Eles dizem, não é possível não. Existe um vínculo natural da ciência que condiciona aquilo que se pode fazer juridicamente. E esse ponto de vista é um ponto de vista de base da estrutura dos trabalhos de Hans Welzel, do finalismo welzeliano. E aí é que entra um ponto também muito interessante, que aí é a razão pela qual o livro do professor Zaffaroni não foi incluído na bibliografia e não será, é que ele começa a falar sobre que o finalismo é uma corrente que vai discutir com o Metzger, você vai se contrapor ao Metzger dentro de uma ideia de um realismo conservador, segundo ele, nos anos 60 e 70, o que é falso, simplesmente. Welzel trabalha desde os anos 30, e desde os anos 30 publica. Welzel participou, entre outras coisas, foi filiado ao Partido Nazista. Welzel participou das reuniões de juristas nacionais socialistas presidindo as sessões de direito penal. Welzel dedicou um dos seus livros de fundamentos ao Terceiro Reich. Welzel preconizava vários modelos, entre eles a culpabilidade pelo caráter, que eram perfeitamente alinhados ao modelo nacional-socialista. E muito antes do apontamento do professor Zaffaroni. Então, foi excluída essa bibliografia em função de que tratava de trazer informação, seja lá pela razão que for, que não condiz com a verdade, ou pelo menos é incompleta. Então seria necessário que se fizesse um estudo em separado. O que se fez então foi apresentar para vocês esses dois pontos de vista desses dois autores, e depois nós vamos explorar tanto os neocantianos quanto os modelos finalistas para mostrar que dentro de um ramo e dentro de outro existiam autores vinculados ao nacionalsocialismo e outros não. Quer dizer, não há dentro da base teórica do direito penal uma base teórica de direito penal nacional-socialista exclusivamente neocantiana. O neocantismo é que permitiu o nacional-socialismo. Isso é falso.
Positivismo é que permitiu o nacionalsocialismo, isso também é falso. O finalismo promoveu o nacionalsocialismo, isso também é falso. O que existiram foram autores dentro dessas variadas correntes que assumiam alguns postulados, o coletivismo frente ao individualismo, o perfil autoritário, admitiam um perfil autoritário, admitiam funções para o direito penal que eram funções aceitas ou interessantes para o modelo nacional-socialista. Então são essas coisas que vão fazer a identificação de um determinado autor e sua obra como um autor proclive ou não ao nacionalsocialismo. E não se pode ser tão simplista assim de associar um modelo teórico ao autoritarismo ali, especificamente felseriano ou mesgueriano, a respeito daquilo que se pode falar. Porém, vejam, é certo também que muitas dessas estruturas, dessas fórmulas, incorporam coisas que até hoje são vivas, né? Por exemplo, uma forma de substituição do pensamento positivista naturalista que os neocantianos adotaram foi a incorporação dos valores e dos fins. Vocês certamente vão lembrar que lá atrás o von List falava no Zweck, né? No fim, na ideia de fim que orientou o programa de Marburgo, que justificava a pena para o programa de Marburgo. Pois bem, essa ideia de finalidade, ou para que serve o direito penal, que função ele tem, como é que ele se orienta, é o que até hoje orienta, por exemplo, as correntes funcionalistas. Quando você vai falar de funcionalismo, do que se está falando é que função cumpre o direito penal, qual é o objetivo dele, qual é o fim, qual é o Zweck, né? Qual é o fim. Então essa ideia, que é uma ideia que estava lá no von List, portanto é anterior ao modelo neocantiano, ela perpassou o período do nacionalsocialismo e alcançou o funcionalismo de hoje. O que é que isso significa? Significa a existência de uma continuidade. Então, eu acho que essa também é uma diferença entre o livro do professor Zaffaroni e o livro do professor Caiambos, é que o Caiambos deixa muito clara a existência de uma continuidade autoritária no direito penal alemão, que nasce lá dos autoritários da própria República de Weimar e antes, né? Ou seja, o modelo alemão clássico de teóricos do delito contava com elementos de autoritarismo. Esses elementos de autoritarismo se exacerbam durante o nacionalsocialismo e seguem depois dele. Não acabou essa influência, existe uma certa continuidade, uma linearidade nessa fórmula, né? Coisa que é também afirmada por Forbaum, enquanto que o professor Zaffaroni, no seu livro, o que ele coloca é como se o modelo neocantiano fosse de fato aquele que deu ensejo à possibilidade de afirmação da política criminal nacionalsocialista.